Olá, acompanhe com a gente a partir de agora aqui na TV Assembleia a reunião da Comissão de Saúde. Os trabalhos são presididos pelo deputado Dr. Bruno Rezende. Vamos acompanhar. Bom dia a todos. Para que não hajam mais atrasos, nós vamos dar início à nossa sessão, nossa primeira sessão ordinária da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Invocando a proteção de Deus, havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da Comissão de Saúde e Saneamento. Gostaria de começar essa primeira sessão agradecendo a dois honrosos colegas que ocuparam esse plenário antes de mim, Dr. Hércules e Dr. Emílio Mameri. Dr. Hércules, um médico, ginecologista, obstetra, com um legado nesse estado do Espírito Santo, trabalhando não apenas como colega médico, assistindo as gestantes e mulheres, mas cuidando da saúde de todos os capixabas, nos vários mandatos que exerceu ao longo da vida, e cuidando com muito carinho dessa comissão que hoje eu tenho a honra de coordenar. Agradeço também os trabalhos importantes do Dr. Emílio Mameri, médico, professor universitário, colega de suma relevância para o Espírito Santo. Então saibam os dois, onde estiverem agora, que vocês foram, são e sempre serão importantes para o Estado do Espírito Santo. Fica aqui meus cumprimentos e muito obrigado. Chegando, deputado Pablo Moribeca, seja muito bem-vindo, vice-presidente dessa comissão. Leitura e apreciação das atas. Atas da primeira e segunda reuniões extraordinárias. Dispenso a leitura das atas e considero aprovadas e solicito à secretária da comissão que encaminhe cópia aos deputados membros. Se algum deputado quiser propor alguma retificação ou emenda, poderá fazê-los nas próximas reuniões. Leitura do expediente. Solicito à supervisora Leila Paiva Ribeiro de Assis que proceda à leitura do expediente. Correspondências recebidas. E-mail da Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Saúde, Sinara Azevedo, convidando os deputados para a primeira reunião ordinária do ano de 2023, no auditório do Pleno, em Bento Ferreira, e informando a atual composição dos membros do Conselho. Ciente, a Secretaria. Requerimento do excelentíssimo senhor deputado Pablo Moribeca, solicitando deliberação para a realização de audiência pública na Câmara Municipal da Serra, auditório Paulo Pereira Gomes, para debater o tema Água suja na Serra, problema de saúde instalado. Ciente, a Secretaria da Comissão. Carta do presidente da SOBED, Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, capítulo Espírito Santo, Dr. Alex Baia Walter Leite, e da coordenadora da campanha Março Azul, doutora Rosiane Bicalho Ferreira de Assis, fazendo alusão à campanha Março Azul de prevenção de câncer de intestino, solicitando apoio na divulgação da campanha, através de uma palestra no plenário e autorização para exposição de banner da campanha na recepção da ALIS. E ainda convidando esta comissão para participar da 5ª Jornada Capixaba de Prevenção do Câncer de Intestino, que será realizada no dia 25 de março, no auditório da Unimed Vitória, edifício Young. Ciente, a Secretaria da Comissão. Ofício número 69 de 2023, do excelentíssimo senhor vereador Vanderlei de Moraes Faria, da Câmara Municipal de Iguaçuí, encaminhando denúncia do senhor Tiago Alexandre Pongilupe de Souza, através de vídeos e áudios, reclamando de atendimento, de falta de estrutura e demora na fila do pronto-socorro do município de Alegre. Ele conta que levou seu pai para fazer consulta, exame de retinografia, e que essa situação é recorrente, que precisa enfrentar mesmo com problemas de saúde. Assim sendo, solicita que a denúncia seja encaminhada para a Secretaria de Estado da Saúde. Ciente, a Secretaria da Comissão. Ofício número 72, 2023, do excelentíssimo senhor vereador Vanderlei de Moraes Faria, da Câmara Municipal de Iguaçuí, solicitando apoio dessa comissão para que interceda junto à Secretaria de Estado da Saúde no que se refere à pactuação de prestação de serviço de litotripsia extracorpórea, uma vez que o respectivo aparelho já faz parte do patrimônio da Santa Casa de Misericórdia de Iguaçuí desde 2019 e até a presente data não realizou nenhum procedimento pelo SUS. Ciente, a Secretaria da Comissão.
Ofício número 1 de 2023, da presidente da Associação dos Hemofílicos do Espírito Santo, AIS, solicitando uma fala na reunião ordinária dessa comissão para discorrer sobre o tema As demandas dos hemofílicos do Estado, com data a confirmar. Ciente, a Secretaria da Comissão. Proposições recebidas não houve no período. Proposições distribuídas aos senhores deputados não houve no período. Proposições sobrestadas não houve no período. Proposições baixadas de pauta não houve no período. Devolvo a palavra ao presidente. Na ordem do dia, nós vamos passar direto para o nosso convidado, ilustre convidado, Fabrício. Mas antes eu gostaria de cumprimentar o Josué de Oliveira, assessor de imprensa da Ferrofis, que está conosco hoje. Gostaria de cumprimentar o sempre presente Ricardo, representando o nosso Hospital Evangélico de Vila Velha, que hoje com a Vera são essa dupla tão importante, né? O Hospital Evangélico de Vila Velha não é importante só para Vila Velha, é importante para o Espírito Santo. Hoje, com uma relevância singular na rede, gerindo grandes hospitais e fazendo um grande serviço em prol dos capixabas. Muito obrigado pela presença de ambos. E eu gostaria de convidar e passar a palavra ao Fabrício Gaete, que é presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Espírito Santo. Fabrício, gostaria de dizer que para mim é um prazer, uma honra tê-lo aqui conosco. Eu que sou filho da filantropia, sou um parceiro dos hospitais filantrópicos e vejo na rede filantrópica a única saída para o desenvolvimento da saúde, não apenas em solo capixaba, mas em solo brasileiro, uma vez que a filantropia representa mais de 50% dos serviços de baixa complexidade no Brasil e mais de 70% dos serviços de média e alta complexidade no Brasil. Então, seja muito bem-vindo, você está em casa. Bom dia, presidente deputado Bruno Rezende, deputado Paulo Milibreca também e deputado Zé Preto, isso? Mais uma vez, obrigado pelo convite, é uma honra, na verdade, estar aqui, inclusive a primeira reunião ordinária, né? A gente se sente muito feliz. Você fez citações a dois grandes parceiros que nós tivemos aqui nessa casa também, que é o Dr. Hércules e o Dr. Mameri. Inclusive, o dia 11 de março, a gente costuma sempre lembrar, foi um projeto de lei do próprio Dr. Hércules, né? Entendendo a relevância dos hospitais filantrópicos, ele fez o projeto de lei. E nós, então, todo ano, no dia 11 de março, nós temos a alegria de poder memorar e ratificar a importância que os hospitais filantrópicos eles têm aqui para o Estado do Espírito Santo, mas não só para o Estado do Espírito Santo, também a nível Brasil. E a intenção hoje, com essa oportunidade, junto com essa mesa, é poder apresentar um pouco do nosso segmento, de onde ele veio, a relevância que ele tem, as dificuldades que tem e como nós podemos contribuir ainda mais para que o sistema de saúde aqui no Estado do Espírito Santo ele possa avançar. Então, antes de mais nada, né, nós somos uma federação, eu estou falando em nome da federação, nós tivemos agora, em março, a reeleição de uma mesa diretora, e essa aqui é a composição da nossa mesa diretora hoje. Eu estou como presidente até 2026, nós temos aqui também presente a nossa vice-presidente Vera, atua lá no Hospital Evangélico, eu atuo na Santa Casa de Vitória, nós temos o Eriton, que atua lá no Hospital Evangélico de Cachoeiro, sua casa, né? A Marfisa, que já foi presidente da federação também, um braço atuante na região de Montanhas, ela atua no Hospital São Vicente de Paulo em Afonso Cláudio, doutor Otacílio Prata, lá de Colatina, no Hospital São José, a Maria de Fátima, no Rio Doce, o Franco, aqui do Hospital Santa Rita, o Denis, da Santa Casa de Iguaçuí, a Maria de Fátima, ela é da Associação dos Funcionários Públicos, a Andréia, ela é do IFA, né, o IFA em Cachoeiro e também Guarapari, e o Alessandro Prado, lá da região de São Marcos, Nova Venécia. Interessante que essa composição, ela representa todo o nosso estado, com as suas regiões, cada uma com uma presença lá na federação, que representa o nosso grupo como um todo. Vamos lá, acho que é importante a gente só fazer uma lembrança de quem nós somos, né? Pode ir passando, por favor.
da onde surge as Santas Casas, né? A primeira Santa Casa no mundo, ela nasce lá em Lisboa, através da Rainha Leonor, que através de umas fatalidades familiares, se sente comovida em a estender ações de misericórdia para as pessoas menos favorecidas, né? E essa iniciativa fundou-se a primeira Santa Casa lá em Lisboa, com o avanço dos descobrimentos, né, das regiões das Américas. Isso tudo também foi se espalhando até chegar aqui no Brasil e iniciando aqui a nossa história no Espírito Santo em 1545, com a chegada do nosso primeiro provedor, Vasco Coutinho. Então, em Vila Velha, chega em 1545 a primeira instituição com atos de misericórdia, né, que é a Santa Casa de Vitória, antigamente conhecida como Santa Casa do Espírito Santo. Chega então em 1545, só para ver o tamanho da história que essas instituições têm. Em 1818 é o primeiro hospital instituído no estado do Espírito Santo. De 1545 até 1818 existiam ações de misericórdia, mas não tinham ações prestadas à saúde. Então, lá por decreto de Dom Pedro II, estabelece o primeiro hospital no estado do Espírito Santo, e esse hospital é a Santa Casa de Misericórdia de Vitória, na região onde ela é conhecida hoje. Era uma fazenda, essa fazenda foi doada e ali foi estabelecido o primeiro hospital. Em 1900, pode passar a próxima, tá? Nós vamos ter o crescimento maior dessas instituições aqui no nosso estado, né? Então, você veja que de 1818 até 1990 houve ali um espaço muito grande de instituições, mas a partir de 1900 a gente já tem aí o surgimento da Santa Casa de Cachoeiro, nós temos o Hospital Evangélico de Cachoeiro, o Evangélico de Vila Velhas, o Santa Rita, e por aí vai, vários hospitais surgindo nos nossos municípios. E em 1986, em dia 27 de agosto, é fundada então a nossa federação, com o intuito de representar todas essas instituições, com a missão também de promover o desenvolvimento e a integração das instituições filantrópicas. Então, por que eu gosto de frisar isso daqui? Porque antes de existir qualquer sistema de saúde estruturado, existiram as Santas Casas e os hospitais filantrópicos. Antes de alguém pensar em prestar assistência, os hospitais já prestavam isso, muitas vezes com a ausência do próprio Estado, né? As dificuldades financeiras que houve na história, existia ali uma dor, aquela dor ela era atendida por uma instituição formada por pessoas voluntárias, desejosas de praticar o bem, e isso avançou até os dias de hoje. Então, os nossos números, pode passar esse slide todo, pode passar de novo, aí está ótimo. Então, veja, nós somos hoje 34 hospitais filantrópicos filiados à federação, ao todo nós somos 36, tá? Mas esses 34 hospitais estão espalhados, presentes em 30 municípios do nosso estado. Em 24 municípios, há apenas atendimento de hospital filantrópico, não existe nenhuma outra porta. E por conta disso, os hospitais filantrópicos representam hoje 70% de toda a cobertura hospitalar SUS no nosso estado. O que eu quero dizer com isso? Que, principalmente no interior, a pessoa que necessitar de um atendimento, ele vai recorrer a um hospital filantrópico. Por exemplo, se a pessoa se machucou lá em Santa Maria de Jetibá, um hospital filantrópico, é o Concórdia. Se ele se machucou em Santa Teresa, é lá o Madre Regina, vai ser atendido lá. Se for lá em Tarana, o Hospital Pedro Braz, se eu não me engano. É lá em Tarana. E por isso aí vai. Então, toda a cobertura do primeiro atendimento é por parte de um hospital filantrópico, porque poucos municípios têm as suas UPAs e seus prontos-socorros instituídos. Pode passar, por favor. Então, hoje nós temos 3.269 leitos, né, no estado do Espírito Santo. 80% desses leitos são voltados para o atendimento SUS, e 20%, tem que até corrigir, 20% são destinados a atendimentos não SUS, atendimentos de demanda suplementar. 56% de todas as internações feitas aqui no nosso estado, todas as internações, elas são feitas por instituições filantrópicas. 76% das internações de alta complexidade são feitas aqui no nosso estado por instituições filantrópicas. Estou dizendo aí de atendimento cardiovascular,
oncológico, oftalmológico, ortopedia, neurologia e por aí vai outras especialidades. Em média, 85% de toda a nossa capacidade instalada, ela é ofertada para o SUS. Esse número aqui também é interessante, que são os números de partos, esse é bem relevante. Hoje, 63% de todos os partos feitos no SUS são realizados em hospitais filantrópicos, diretamente. Maternidade Promater, os hospitais espalhados no interior, mas indiretamente esse número salta um pouco, porque, por exemplo, o Hospital Evangélico, o Hospital Filantrópico, ele administra a maternidade de Cariacica, uma das maiores maternidades do Estado do Espírito Santo. O Hospital Santa Casa administra o Materno Infantil em Serra. O Hospital Evangélico também administra o Hospital Jaime, que tem a maternidade de alto risco. Então, quando a gente soma todos os partos feitos, direto e indiretamente com participação filantrópica, a gente chega a mais de 90%, Bruno. Então, você veja, né? 90% dos nascidos têm um contato direto hoje com instituições filantrópicas. E é muito comum a gente analisar a história e perguntar onde a pessoa nasceu, possivelmente ela vai dizer que foi um hospital tal, que é um hospital filantrópico. A Santa Casa de Vitória e a Promater, quando ela soma a sua história, todos os partos realizados, ela soma um total de 110% de toda a população de Vitória. Então, você imagina o tanto de parto que essas instituições já realizaram. Então, veja, da cirurgia SUS, as cardiovasculares hoje, nós somos responsáveis por 75%. Quando a gente pega a alta complexidade da cardiovascular, cirurgia cardíaca, angioplastias e por outros procedimentos aí, nós vamos ter esse número ainda maior, chega a ser 90%, porque aqui você pega a cirurgia cardiovascular de baixa complexidade também. As oncológicas, as cirurgias oncológicas, hoje 85% delas são feitas em hospitais filantrópicos. E, pode passar, por favor. Hoje, 60% de todo o volume oftalmológico ambulatorial é feito também em hospital filantrópico, principalmente a parte de alta complexidade. Por exemplo, quando a pessoa vai fazer cirurgia de catarata, pterígio, vitrectomia, são procedimentos que essa população vai recorrer a um hospital filantrópico. Tratamento de oncologia, hoje, 96% de todo tratamento em oncologia é realizado em hospital filantrópico. Estou dizendo aqui de quimioterapia, radioterapia, biópsias e por aí vai, né? Então, você veja o tamanho do número da participação dos hospitais filantrópicos no sistema de saúde, mas principalmente também no atendimento em alta complexidade. Além disso, nós temos também 50 mil, as instituições filantrópicas no Estado do Espírito Santo, elas são responsáveis direta e indiretamente por mais de 50 mil postos de trabalho. Nós estamos falando de técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, assistentes administrativos, estagiários, residentes e por aí vai. Um número gigantesco. Então, você veja que hoje esses hospitais, 34 hospitais, eles têm um volume direto e indiretamente de mais de 50 mil postos de trabalho. Além disso, essas instituições, elas promovem ensino e pesquisa. Nós temos, no nosso estado, algumas instituições nossas, que são instituições de ensino, formadoras de mão de obra médica, através de residências médicas. Nós temos aqui também a faculdade, a Escola de Medicina da EMESCAN, que é uma instituição, uma escola de ciências em saúde da Santa Casa de Vitória, que forma médicos, enfermeiros, assistentes sociais, e, além disso, a formação de inúmeros serviços de residência. Então, é sempre bom mostrar isso, que além da assistência, nós promovemos outras ações dentro da sociedade, voltada para capacitação e desenvolvimento de emprego também. Eu costumo até dizer, sabe, doutor Bruno, que eu nasci profissionalmente dentro de um hospital filantrópico. Eu fui estagiário dentro do Hospital Santa Rita de Cássia. Foi a minha primeira porta de trabalho, de um projeto que eles tinham para desenvolver novos talentos. E ali eu tive essa oportunidade, aqui estou hoje. Então, vai além da promoção da assistência em saúde, né? Ela desenvolve emprego, desenvolve ensino, desenvolve pesquisa.
E, além disso, a gente gosta de destacar bastante que as instituições filantrópicas elas estão muito vocacionadas para a questão da qualidade. Nós temos hospitais aqui como o Hospital Evangélico de Vila Velha, o Hospital Santa Rita de Cássia, que são instituições que hoje são certificadas zona, né, que tem nos níveis máximos de excelência nessas certificações. E é muito bom dizer isso, porque os nossos hospitais eles não têm o interesse de buscar uma certificação para ampliar o seu leque de mercado. A busca pela excelência nessas instituições é meramente destinada à nossa sociedade. Porque a gente entende que quanto mais nós melhoramos os nossos processos, mais assistência nós vamos promover à sociedade. Nós não somos instituições voltadas para ter lucro ou divisão desses lucros para acionistas. Todo lucro, e é importante dizer que os hospitais precisam sim buscar resultados positivos para sustentar o seu negócio e promover investimento, crescer a oferta de serviço. Há exemplo, por exemplo, da Santa Casa, que hoje cresce um prédio de mais de 15 mil metros de obra quadrada. Nós temos lá o Hospital Evangélico de Cachoeiro também ampliando seu serviço em oncologia, o Hospital Evangélico de Vila Velha também ampliando seu serviço de oncologia. Isso tudo vem do resultado desses serviços da captação de recursos, que são fatores dos quais nós os utilizamos para aumentar a oferta. Então, qual é o nosso principal objetivo? Ampliar e dar mais assistência à nossa sociedade. Por isso que as parcerias com as instituições filantrópicas elas são muito vantajosas para um sistema público de saúde. Isso aqui é só para ilustrar, porque os dados que eu passei para a mesa e aqui no auditório são os dados que nós temos visíveis. Eu vou lá no DataSUS, eu trago essas informações, elas são visíveis. Agora, o que não é visível no dia a dia da luta dos filantrópicos? Então, hoje, o que não é visível? Pode passar, por gentileza. O baixo financiamento, em média, do serviço SUS. Aí eu vou trazer isso no âmbito geral do Estado e no âmbito geral também do Brasil. Hoje, em média, as pactuações que nós temos com os governos, governo estadual, municipal, federal, eles pagam, em média, 60% do custo de um serviço prestado. Né? Então, o que estou querendo dizer? Que se eu faço um parto a R$1.000, o governo, em seus recursos, vão nos transferir 600, e essas instituições precisam correr atrás de mais 400. Né? Então, você vê que é uma luta você conseguir fechar essas contas. Pode passar. O esforço operacional, então, assim, todo dia, se você entrar numa reunião de gestão desses hospitais, uma das pautas vai ser a seguinte: o que nós vamos fazer para enxugar o gelo? Para enxugar o custo? O que nós vamos fazer para conseguir melhorar? Eu não digo reduzir o custo em si, mas otimizar esse custo, ou seja, transformá-lo mais racional. Não gastar, diminuir a nível de prejudicar o tratamento e nem gastar mais do que se deve. Então, se racionalizar esse custo. E assim vai nascendo várias iniciativas com esse objetivo. Né? Os desafios legais, nós temos o tempo todo algum tipo de desafio legal, alguma auditoria, alguma avaliação dos órgãos de controle, alguma lei que surge que nos impacta. Recentemente, agora, nós estamos, até nível Brasil, passando por uma auditoria do DenaSUS, que ele vai auditar contas de 2007 em ortopedia. E aí a gente costuma dizer que a gente fala que o futuro é incerto, né? Para os hospitais filantrópicos, o passado que é incerto. A gente nunca sabe quando o passado vai vir trazer surpresa. Mas eles vêm, eles auditam esses prontuários, e se tiver alguma coisa lá que esteja em coerência com o que eles entendem que é o certo, eles vão lá e simplesmente glosam aquelas contas e, além de glosar, te pede para você pagar em taxas pior que agiota, para você repassar. Então, uma conta que você tinha em 2007 de 100 mil para devolver, depois, agora em 2023, vai fazer a auditoria, vai fazer as correções, você tem que devolver 1 milhão. É mais ou menos isso. Então, os desafios legais são muito complexos. Né? E os modelos contratuais são inadequados. A grande maioria, ainda, os contratos aqui do nosso Estado, eles seguem as prerrogativas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. E esses modelos são modelos muito complexos de serem administrados. Ele tem um foco unicamente no faturamento, na ação administrativa, e perde muito foco na assistência ao paciente. Aí eu vou passar um pouquinho para vocês, só para dizer como é que
como é complexo isso, né? Pode passar, por gentileza. Pode passar o quadro todo. Perfeito, aí tá bom. Então, olha só para você entender um exercício de como é esse modelo do governo federal. Vamos fazer um exercício aqui com um hospital de 65 leitos. Esse hospital de 65 leitos, ele tem uma taxa, ele é vocacionado para tratamento clínico, ele tem uma taxa de permanência até considerável boa, né, de 4,75 de permanência. É uma ocupação de 63%. Quando a gente olha isso aqui, veja assim, opa, tem espaço. Se eu tenho uma capacidade de até 100%, o ideal é 85% por conta de giro, eu tenho espaço para crescimento desse hospital aqui, como ele é um hospital de clínica, eu consigo chegar até 85%. Mas veja, o cenário desse hospital é o seguinte com os contratos atuais. Eu consigo bater 145% do que está no contrato, ou seja, eu tinha que fazer 30 internações, eu fiz 45 internações. Esse resultado aqui gerou um déficit para a instituição de 419 mil negativo. Isso aqui. Aí vem o Estado, pô, mas você tem 63%, vamos crescer essa capacidade aí. Vamos lá, vamos colocar em 85%, eu faço mais 90 internações. Ok, ampliei a assistência. Mas o que aconteceu com o caixa da instituição? O déficit. 715 mil negativo. E é por isso que nós dizemos o seguinte, que a capacidade de expansão dos hospitais filantrópicos, ela é grande. O problema é o financiamento. Então, isso trava. Eu gosto sempre de lembrar, um dos grandes problemas que esse sistema causou foi a pandemia. A pandemia exigiu da sociedade toda, do sistema de saúde, mais leitos de UTI. Os pacientes que demandavam, que estavam identificados com Covid, eles precisavam, a grande maioria de respiradores, de sedação, né? E demandou muito a capacidade de UTI. Esses leitos eles já poderiam ter existido se houvesse uma remuneração justa naquela época. Acontece que a remuneração de leitos de UTI naquela época era de R$ 800, 450 em alguns casos até R$ 800 o leito. Um leito que custa R$ 2.300 a diária. Ou seja, você paga-se 800, ele custa 2.300. Nenhum hospital tinha estímulo para abrir leitos de UTI. Ou seja, se houvesse uma remuneração adequada, você teria um equilíbrio de leitos. Como não havia, você teve ausência de leitos. E aí o governo federal, na época, foi lá, colocou incentivos, ampliou a remuneração, os leitos foram ampliados. E depois disso houve uma redução e novamente os leitos voltaram a cair. Que gera-se novamente um problema, aí eu digo isso a nível Brasil, né? Daí, trazendo agora para o nosso estado, do que nós conseguimos avançar no nosso estado, que seria também o ideal para a gente avançar em municípios. Como nós vimos, o modelo federal ele é um modelo focado em ação administrativa. Resumindo, né, o modelo anterior ele era focado em números. No final do mês, se você apresentasse lá um faturamento de 1.000 contas, e dentro de uma meta de 1.000 contas, você bateu a sua meta, está resolvido. O contrato ele não tinha preocupação de chegar lá e ver como é que está a assistência do paciente. O paciente está reinternando? Como é que está a taxa de infecção? O paciente fica muito tempo no leito, não fica? Como é que está o trato cirúrgico desses pacientes? O pós-cirúrgico, alguém acompanha esse paciente depois que ele sai? Não havia esse tipo de preocupação. A preocupação era meramente numérica. Ou seja, se você fez 1.000 atendimentos, está ótimo, recebe seu dinheiro, está tudo em paz. Lógico que dentro dessa lógica administrativa existiam vários gargalos que também traziam inúmeros prejuízos aos hospitais, como por exemplo uma ferramenta chamada FPO, que o foco dela era estabelecer glosas e trazia muito impacto negativo, mesmo o hospital trabalhando acima da sua capacidade. Então, houve em 2022 a implantação de um novo modelo de contratualização. Esse novo modelo ele foi focado na assistência, com o objetivo de trazer eficiência operacional e dar mais acesso à nossa população. Então, a ótica do contrato ela mudou. Ao invés de ser administrativa, ela foi agora para assistencial. E, em cima disso, o Estado estabeleceu a precificação desses itens, né? Então, ao invés de você fazer uma internação e ganhar em cima dela,
o Estado ele contrata a sua capacidade instalada. Então, se você tem 20 leitos de UTI, ele vai lá e contrata esses 20 leitos de UTI e espera um desempenho daqueles 20 leitos de UTI em cima de ferramentas, que são ferramentas de monitoramento, uma ferramenta que nós chamamos hoje de DRG, que tem o intuito de analisar atendimento por atendimento e verificar a sua performance dentro daquele atendimento, se você foi eficiente ou não foi eficiente. Sendo eficiente, tendo uma ocupação, a ideia é que esse contrato seja reajustado para que você possa ampliar. Não sendo eficiente, aí sim você tem algumas penalidades. Então, a ótica para o Estado do Espírito Santo, para os filantrópicos contratualizados com o Estado, isso trouxe uma inovação grande e trouxe uma melhor justiça na remuneração, comparado àquele modelo que foi colocado lá atrás, que eu expliquei para vocês. Esse foi o modelo que o Estado do Espírito Santo adotou em 2022. Lógico, ainda passa por adaptações, existe uma série de ferramentas que precisam ser adaptadas, mas já se enxerga uma evolução grande em acesso à população e principalmente na eficiência da aplicação dos recursos nos leitos. A ideia é que a gente consiga avançar também para municípios. É bem comum, eu não sei se vocês têm acompanhado, mas nós estamos vendo a cada mês, a cada ano, novas instituições sendo fechadas ou sendo transferidas. A exemplo disso, nós tivemos o Hospital em Domingos Martins, o Arthur Gerard, que ele entrou em colapso, não conseguindo pagar suas contas, e ele foi então transferido para a Santa Casa de Vitória. A Santa Casa de Vitória fez a incorporação dessa instituição. Nós tivemos agora também em Santa Leopoldina, esqueci o nome do hospital lá. E o nome do hospital? Nossa Senhora da Penha, também sendo incorporado para o Hospital Evangélico. Nós tivemos em 2016 a Promater fechando suas portas, sendo incorporada também pela Santa Casa de Vitória. E hoje a pauta principal desses hospitais é como nós vamos fechar as nossas contas no fim do mês. Avançamos com o Estado, mas os municípios ainda carecem de uma avaliação e uma maturidade na sua prática de relacionamento com essas instituições. Um outro foco importante em relação às emendas de custeio. Vocês sabem, nós temos algumas emendas, principalmente as emendas federais, que são as de grande volume. Essas emendas elas são destinadas para investimento ou emendas de custeio. São emendas individuais, emendas de bancada ou antiga emenda do relator, que essa também foi distribuída entre os parlamentares. Nós encontramos nessas emendas uma solução para ajudar os caixas da instituição, São as emendas de custeio. A LDO ela estabeleceu alguns critérios para a utilização dessas emendas e hoje ela tem dois focos, a meta física e a meta qualitativa. A meta física, a LDO, ela deixa bem clara que não é para ampliação de serviço, porque aí ele não teria sentido ter um recurso para ajudar no custeio e você estabelecer novos serviços, porque aí a gente teria aquele resultado que eu apresentei para vocês, mais internação, mais dívida. Então isso não é um socorro, é uma bala no revólver para o suicídio. Então não faz sentido você ampliar serviço em uma remuneração deficitária. Então a LDO ela tratou isso, olha, a meta física ela serve para ressarcir. O que é ressarcir? Dentro de um horizonte, eu tive uma meta de 1.000 e fiz 1.300, esse recurso, essa emenda pode ser aplicada para pagar esses 300 que você fez a mais. Então, ela deixa bem claro isso na redação. E a outra é a meta qualitativa, o foco voltado para melhoria operacional, para melhoria assistencial das instituições. Em 2022 e 2021, nós conseguimos fazer uma pactuação, isso os hospitais filantrópicos contratualizados com o Estado, colocamos um rol de metas qualitativas e esses recursos foram transferidos para os hospitais com base nessas metas qualitativas. Isso foi um grande avanço para os nossos hospitais, por quê? Porque através desses recursos nós implantamos nas instituições escritórios de gestão de alta, ou seja, focados em fazer giro, o paciente sair no tempo certo, no tempo adequado. Colocamos os núcleos de regulação, que são os núcleos responsáveis por atender a demanda que o sistema starta para leitos clínicos, leitos cirúrgicos, leitos de retaguarda. Nós implantamos o DRG, que é uma ferramenta de melhoria operacional das instituições. Nós conseguimos também fazer integração dos sistemas para ter mais velocidade
entre os serviços do Estado e os nossos hospitais. Então, isso foi um grande avanço e nós gostaríamos muito de contar também aí, deputado, com a comissão no sentido de evoluirmos nesse sentido, né? Toda emenda de custeio, isso é bom, deixa claro, ela precisa de uma contrapartida. Ela é necessária uma contrapartida. Mas a contrapartida ela tem que ser em benefício a dois sentidos. Primeiro, a população e também a sustentabilidade das instituições. Isso precisa casar. Então, por isso que o nosso foco é as emendas de custeio, em contrapartida para metas qualitativas, ou seja, a melhoria da satisfação do usuário, implantação de núcleos de qualidade, redução de taxa de infecção, são contrapartidas qualitativas que podem ser estabelecidas para a transferência desses recursos. Assim, você estimula os hospitais a buscar uma melhoria operacional, uma melhoria assistencial e, diretamente, quem vai ser favorecida nesse caso é a sociedade. Então, isso é um pleito que a gente gostaria de colocar, doutor Bruno, né, no sentido de nós avançarmos, amadurecermos no mecanismo já automático. Isso já ser pactuado todo ano, nós termos uma pactuação junto com a Secretaria de Saúde e o Estado, vinculando essas metas, o recurso chegando já é transferido e o Estado audita os hospitais na aplicação do recurso com contrapartida qualitativa. Pode passar, por favor. Basicamente, essa é a nossa apresentação. A ideia aqui foi contar um pouquinho de quem são os hospitais filantrópicos, a nossa relevância, os nossos avanços e a nossa necessidade de apoio para que a gente possa continuar avançando, né? Os nossos números são significativos, mas ainda posso dizer com muita segurança que a nossa capacidade de ampliação ela é ainda muito maior. E nos próximos 2 anos existem investimentos muito fortes no segmento filantrópico para a nossa sociedade, como a ampliação de exames de ressonância, serviços de centro de alta complexidade em cardiovascular, tem os próprios núcleos de oncologia que estão sendo inaugurados no hospital, no hospital evangélico nos próximos anos também. E ter a participação da sociedade nesse desenvolvimento é crucial. Nós costumamos dizer que o hospital filantrópico ele não tem dono. O dono, na verdade, é a sociedade. Ela nasceu, essas instituições nasceram da sociedade, é a sociedade que mantém com a sua participação. Se a sociedade ela não participa, possivelmente essas instituições elas vão fracassar em um futuro muito próximo. Isso a gente já viu em nosso estado, em 3 instituições onde a sociedade se afastou das resoluções desses problemas e, infelizmente, o final dela foi o fechamento ou a transferência. Então, a gente estimula muito a sociedade a participar da gestão, com doações, com serviço voluntário, com opinião, com participação popular, para que nós possamos continuar crescendo, desenvolvendo e ofertando assistência à nossa população. Pessoal, obrigado. Gostaria de agradecer a apresentação do Fabrício e aqui fazer referência a essas 2 mulheres incríveis que eu tive o prazer e a honra de trabalhar ao longo de todos esses anos, a Cristiane e a Shirley, que estão ali atrás, do Hospital Evangélico de Cachoeira de Itapemirim, coordenadora de RH e gerente de relacionamento do Hospital Evangélico de Cachoeira. Sejam muito bem-vindos à nossa comissão. Fabrício, você colocou uma apresentação que mostra bem o desenho da nossa rede filantrópica, da importância que os filantrópicos têm para a nossa rede de assistência, tanto na baixa, quanto na média, quanto na alta complexidade, não apenas aqui no Espírito Santo, mas em todo o país. E com relação ao principal ponto da tua apresentação, que eu acho que isso é um pleito de toda não apenas da Ferrofis, mas da integralidade dos filantrópicos com relação às emendas de custeio. Eu chamo a atenção dos meus colegas deputados, Zé Preto e Pablo Muribeca, o que o Fabrício está colocando é que essas emendas que os hospitais buscam junto aos nossos deputados federais, a senadores, a bancada federal, eles vêm como recurso de custeio, mas muitas das vezes, os hospitais são obrigados a negociar com a Secretaria de Saúde, que diz, olha, eu vou te entregar essa emenda federal, mas você precisa me entregar serviço. E o que o Fabrício muito bem colocou, o serviço ele é deficitário. Então, na verdade, é um cavalo de Troia, é um presente de grego.
eu vou te entregar um recurso, mas eu vou te cobrar um recurso maior ainda. Ou seja, nós estaríamos ampliando o déficit dos hospitais. E entendo que é papel, sim, dessa comissão de saúde, estar ao lado dos hospitais. E eu, como presidente da comissão, me coloco à disposição da Ferrofis, Fabrício, para nós levarmos essa pauta. Tenho certeza que o secretário Miguel nos escutará com muita cautela e com muita parceria, até porque essa é uma máxima da nossa Secretaria de Saúde do Estado. Uma vez que, como você também apresentou, nós tivemos um contrato que evoluiu e que hoje olha não apenas para números, mas para qualidade, e faz total sentido, que o recurso federal também leve em consideração a mesma baliza, qualidade, e não apenas números. Então, acho que já existe uma confluência de pensamento nesse sentido, que nós precisamos é nos unir para ter mais robustez técnica e política, no sentido de levar, sim, recurso que seja um alento aos hospitais e não um fardo. Tá certo, Fabrício? Então, eu me coloco à disposição. Tenho certeza que poderemos contar com o apoio do deputado Pablo Muribeca, do deputado Zé Preto e com os demais membros dessa comissão que não estão presentes, o deputado Wellington Calegari e deputado Hudson Leal. Tenho certeza que aqui haverá unanimidade na defesa desse pleito dos hospitais filantrópicos, que ontem nós tivemos também o prazer de discutir lá no nosso Hospital Evangélico de Vila Velha, e que eu tenho certeza que a Shirley e a Cris concordam com essa demanda do nosso Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim. Eu vou ofertar a palavra ao deputado Pablo Muribeca para que possa fazer os cumprimentos ao Fabrício, aos demais. Quero primeiramente agradecer, né, Fabrício, a primeira presença aqui. Eu, quanto vice-presidente, tendo a honra aqui de estar vice-presidente com o doutor Bruno, que é um cara que tem sido parceiro, amigo, e ouvindo as opiniões de quem entende da pauta como ninguém, né, entende bem do assunto, trazendo pessoas para que possamos debater aqui, não só a saúde, mas o tema das políticas públicas que estão dentro da saúde, para que possamos contribuir para a população espírito-santense. Me deixa muito feliz, a minha labuta, como diz o papai, não é fácil, né? É um desafio muito grande, estar deputado e defender, né, uma causa tão nobre e importante quanto a saúde. E nós precisamos, para defender uma causa tão nobre como essa, ter não só, né, a Santa Casa, o Evangélico e os demais hospitais de referência do nosso Estado, em comum acordo, em comum trânsito, em comum diálogo, para que possamos tirar e usufruir do nosso sistema político, da nossa entrega, para contribuir não só para o profissional, que hoje precisa também trazer um debate mais amplo para essa casa, doutor. Eu tenho escutado muito isso, de que os profissionais da saúde têm tido pouco espaço e têm tido pouca voz, né, diante do sistema político. Mas para que possamos debater também as estruturas, dando aqui um exemplo claro, aqui lá na nossa cidade da Serra, hoje nós temos uma maternidade que não tem UTI, né, e a gente recebe várias denúncias dizendo, Pablo, como que uma maternidade, a maior maternidade do Espírito Santo não tem UTI? Então você vê assim, o quanto é caótico, o quanto de um debate político para que possamos contribuir tem faltado, né? Então, espero que essa casa possa contribuir cada vez mais, que essa casa esteja aberta. Eu, quanto vice-presidente aqui, sou só um instrumento político para que possamos mudar a vida das pessoas. Obrigado. Obrigado, deputado Pablo. Deputado Zé Preto. Cumprimentar a todos os presentes, cumprimentar a Fabrício, que eu não conhecia, cumprimentar os dois lá do Evangélico, não foram o nome, mas eu sei do trabalho deles lá do Hospital Evangélico.
Hoje o Hospital Evangélico está também tomando frente lá do Hospital de Santa Leopoldina, que nos anos passados prestava um trabalho muito relevante para a sociedade, não só naquela região, mas principalmente da minha região de Guarapari também, que ajudava muito ali, porque Guarapari há de ver que não tem hospital. Então, assim, precisa muito dessas OS, dessas convênios com esses hospitais. Então, assim, já conheço o trabalho do evangélico. Eu pedi até a Bruno que eu queria uma reunião com o senhor. Se possível, nós poderíamos até conversar depois no meu gabinete, se o senhor não estiver com muita pressa. É muito importante, assim, trazer esse recurso e nós, deputados, ter esse compromisso com essas entidades. Porque, na verdade, esse serviço prestado é diretamente atendendo pessoas que precisam muito. Porque a maioria dos municípios não tem condição de gerir, passar esse trabalho e fornecer esse trabalho para a sociedade. Então, vocês estão fazendo um trabalho brilhante. Quem via o atendimento público uns 8, 10 anos atrás era muito difícil. Você via só tragédia acontecendo. Hoje melhorou muito. E nós, deputados, tanto da bancada estadual como da bancada federal, que nós temos amigos, tentar recurso para ajudar vocês a prestar esse trabalho brilhante que vocês prestam para a sociedade. Porque eu digo assim, na minha caminhada, Muribeca, eu sei da sua luta, Bruno já é mais assim, é profissional, que ele luta também diretamente, que ele é médico, mas eu e Muribeca, nós lutamos pelo clamor da sociedade. Então, assim, quando vem umas instituições assim, como o Evangélico, Santa Casa, prestando um serviço de verdade para a sociedade, sem manchete em jornais, de roubo, de tudo. Então, a gente se alegra e faz a gente ter um compromisso com essas entidades. Então, assim, eu não conhecia o Fabrício, mas Bruno já tinha me falado do senhor, mas, assim, é compromisso desse deputado tentar fazer o máximo de emenda federal com os amigos deputados federais e também emenda que nós, deputados estaduais, temos, porque precisamos de oferecer a vocês condições de dar condições à sociedade, que é o que muito importa. Então, assim, é muito importante isso, porque quando a gente vê uma família que recebeu um atendimento, tanto no Evangélico como na Santa Casa, a maioria do nosso povo de Guarapari vem para o Evangélico e vem para a Santa Casa, que hoje nós não temos recurso nenhum. Hoje Guarapari não faz nenhum tipo de cirurgia, nenhum. Então, assim, precisamos muito dessas entidades para atender a nossa população, principalmente daquela região de Guarapari. Então, assim, estou à disposição, no que eu puder ajudar da minha emenda, passar para essas entidades, ajudar, porque, na verdade, eu estarei entregando as minhas emendas para atender a nossa população que muito carece. Então, assim, se eu puder reunir com o senhor, depois que terminar aqui no meu gabinete, eu queria bater um papo com o senhor também, mas, assim, é muito importante. Está de parabéns esse trabalho que vocês entregam para a sociedade. Porque eu digo que o mandato do deputado estadual, federal, seja qualquer setor, o mandato ele é entregue para ver a sociedade alegre, né? Então, assim, pode contar com esse deputado, contar com essa comissão, que vai trabalhar arduamente para chegar do jeito que vocês precisam de manejar e tentar prestar um trabalho importante para de necessidade, que tanto carece a nossa sociedade Espírito Santense. Mas, bom dia a todos. Muito bem, acho que temos uma comissão filantrópica aqui, Fabrício. Vamos dar sequência, passando para a ordem do dia. Nós vamos começar deliberando sobre o requerimento do deputado Pablo Muribeca, solicitando a deliberação para a realização de uma audiência pública na Câmara Municipal da Serra, auditório Paulo Pereira Gomes, para debater o tema Água Suja na Serra, problemas de saúde instalado. Coloco o tema em discussão. Discussão, presidente. Esse tema que para a nossa cidade tem sido realmente indigesto. Nós temos as famílias serranas, né, sofrendo muito, porque a água barrenta,
e aumentou o nível, né, de casos lá na cidade, pessoas com diarreia, com febre, infecções, e nós queremos debater isso junto à CESAM, para que possamos, né, defender a saúde pública da nossa cidade, principalmente da Serra lá, que está passando por essa calamidade, para que possamos ter um retorno quanto comissão, para dar o retorno para a população. É isso que a comissão está aqui, a comissão para debater e transformar em eficácia aí o nosso debate. Deputado, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência pelo debate. Entendo que o saneamento básico é, sim, parte integrante e deve ser integrada essa Comissão de Saúde, né? Acabamos de deliberar ontem, no plenário da Casa, a reinserção do tema junto a essa Comissão de Saúde. E Vossa Excelência é sempre combativo, pensando na saúde do povo da Serra, e pode ter certeza que terá o nosso apoio quanto a esse tema. Zé Preto, quer comentar alguma coisa sobre o tema? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação como vota deputado Pablo Muribeca. Voto sim, presidente. Como vota deputado Zé Preto. Voto sim, presidente. Aprovado por unanimidade. Segundo ponto da pauta, visita da doutora Rosiane Bicalo Ferreira de Assis, médica gastroenterologista, na reunião ordinária dessa comissão no dia 21 de março, terça-feira, às 9 horas da manhã, no plenário Rui Barbosa, para discorrer sobre o tema Campanha Março Azul e Prevenção do Câncer de Intestino, por solicitação do deputado Bruno Rezende. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação como vota deputado Pablo Muribeca. Voto sim, presidente. Como vota deputado Zé Preto. Voto sim, presidente. Aprovado por unanimidade. Ponto seguinte, visita da presidente da Associação Hemofílicos do Espírito Santo, solicitando uma fala na reunião ordinária dessa comissão para discorrer sobre o tema As demandas dos hemofílicos no Estado do Espírito Santo, em data a confirmar. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, como vota deputado Pablo Muribeca. Voto sim, presidente. Como vota deputado Zé Preto. Voto sim, presidente. Aprovado por unanimidade. Fase das comunicações. A Comissão de Saúde estará recebendo a visita dos médicos nefrologistas Dr. Sérgio Damião e Dr. Lauro Monteiro, na reunião ordinária desta comissão, no dia 28 de março, terça-feira, às 9 horas da manhã, no plenário Rui Barbosa, nessa Casa de Leis, para discorrer sobre o tema terapia renal substitutiva, principais desafios do SUS. A Comissão de Saúde convida a todos a participar da audiência pública de prestação de contas dos trabalhos realizados pela Secretaria de Saúde do Estado no terceiro quadrimestre de 2022, a ser apresentado pelo senhor secretário Miguel Duarte Neto, em conformidade com o disposto no artigo 36, parágrafo 5º da Lei Complementar número 141 de 2012, a realizar-se no dia 31 de março, sexta-feira, às 9 horas, no plenário Dirceu Cardoso, nessa Casa de Leis. Aproveito aqui para estender e frisar a importância do convite à nossa rede filantrópica, tá certo? Para que nós possamos estreitar esse diálogo. A Comissão de Saúde estará recebendo a visita dos médicos nefrologistas, médicos neurologistas, doutor José Antônio Fiorotti Júnior, doutor Ângelo Guarçoni Neto, neurocirurgião, doutor Tiago Caetano Azevedo, na reunião ordinária dessa comissão, no dia 4 de abril, terça-feira, às 9 horas da manhã, no plenário Rui Barbosa, nessa Casa de Leis, para discorrer sobre o tema AVC, importância do acesso de urgência, reabilitação e limitações, e onde precisaremos avançar com a rede de assistência SUS. A Comissão de Saúde convida a todos a participar da audiência pública para debater o tema Desafios da Nutrição Oncológica no SUS, a realizar-se no dia 4 de abril, terça-feira, às 19 horas, no plenário Dirceu Cardoso, nessa Casa de Leis, tendo como proponente o deputado Bruno Rezende. Agradeço a Deus, Gabinete, Comissão de Saúde, Presidência da ALES, Diretoria das Comissões Permanentes,
serviços de engenharia, tecnologia, repórteres da ALES, taquigrafia e sonorização. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão e convido os senhores membros para a próxima sessão ordinária no plenário Rui Barbosa dessa Casa de Leis. Sem mais, declaro encerrado, concluindo, agradecendo mais uma vez a presença de todos os senhores, a presença dos nossos hospitais filantrópicos, a representação através do seu presidente, Fabrício Gaed. Um prazer, uma honra estar nessa cadeira. E saibam todos, a cadeira não é do deputado, a cadeira é do povo capixaba, e é assim que nós seguiremos em frente, discutindo sempre mais saúde e mais dignidade para cada cidadão. Muito obrigado, um bom dia a todos. Você acaba de acompanhar aqui pela TV Assembleia a reunião da Comissão de Saúde. Os deputados receberam hoje o presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Espírito Santo, Fabrício Gaed, para falar sobre a relevância e a importância dos serviços prestados pelos hospitais. Mais informações sobre os debates você pode conferir no nosso site e também às 10 da noite no Jornal Panorama. Continue ligado na nossa programação TV Assembleia, mais perto de você.